Desculpa, senhora. Olá, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado ao Milton pela iniciativa desse grupo, pela brilhante ideia de convidar a nossa professora Isabela Oliveira para nos presentear toda segunda-feira com essas aulas maravilhosas. Hoje nós daremos início, estamos na leitura do livro Lei Sistêmica, Assessoria Empresarial, no livro físico, na página 64. Professora Isabela, mais uma vez, muito obrigado ao seu papai, à sua mamãe, pela sua presença entre nós. Muito boa noite. Sua palavra. Obrigada, Geraldo, a cada um de vocês, ao Mauro que vai fazer a leitura, e a essa possibilidade que nós temos aí de estar aprendendo com Bert Hellinger esses ensinamentos sobre, no caso, como, de uma certa maneira, termos empresas mais bem-sucedidas, uma vida mais próspera, portanto, para todos, né? As empresas são muito importantes para a vida de um modo geral. Então, são reflexões muito importantes e passo a palavra, então, ao Mauro para fazer a leitura do livro. Estamos aqui no primeiro exemplo, a precedência dos funcionários, no livro físico, a página 64. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Primeiro exemplo, a precedência dos funcionários. Extraído de um curso sobre leis do sucesso em Curitiba, Brasil, 19 e 20 de agosto de 2008. Hellinger. Prosseguirei com um tema de sucesso em organizações. Existem situações específicas nas quais, por exemplo, marido e mulher possuem uma empresa juntos. Podemos olhar para isso se houver alguém aqui em situação na qual o marido e a mulher possuem empresa juntos. Uma mulher se apresenta e senta-se ao lado de Hellinger. Hellinger, de que tipo de empresa se trata? Mulher, trabalhamos com alimentos que distribuímos para diversas empresas que trabalham com alimentos. Hellinger, de quem é a empresa? Mulher, ela pertence ao meu marido. Trabalhamos juntos. Estou na empresa há apenas 1 ano e meio. Ele fundou a empresa. Hellinger, há algum problema? Mulher, trabalho no departamento pessoal. Sinto que há uma dificuldade para que realmente se forme uma equipe, para que as pessoas permaneçam na empresa e não saiam. Há sempre gente entrando e saindo, novos funcionários. Hellinger, a pergunta é, qual é o efeito de uma mudança de funcionários tão constante? Não quero saber agora. Vamos olhar para isso. Em uma empresa, diversos fatores desempenham um papel. O primeiro é o produto. O segundo são os clientes. O terceiro, os funcionários. E o quarto, os lucros. Existem acionistas? Mulher, não. Hellinger, vamos examinar essa empresa. Posicione-se você como proprietário. Coloque-se lá no lugar do seu marido. A mulher se posiciona como representante de seu marido. Em seguida, Hellinger escolhe uma representante para a empresa e a posiciona à esquerda do proprietário. Depois, escolhe 2 mulheres e um homem como representantes dos funcionários. Eles se posicionam lado a lado, a uma distância de aproximadamente 5 metros, diante do proprietário e da empresa. Então, Hellinger escolhe uma representante para o lucro, para o dinheiro. Ele a posiciona com uma certa distância, levemente à esquerda da firma. Em seguida, escolhe 2 representantes para os clientes e as coloca uma a certa distância, à direita dos funcionários. Hellinger, ok. Vejamos então. Os clientes se movimentam bastante, devagar, a passos pequenos, em direção ao proprietário. Eles se colocam próximos a ele e, após algum tempo, à sua direita e à sua esquerda. Juntos, dão alguns passos para trás, afastando-se dos funcionários. Ficam olhando uns para os outros. Então, dão-se as mãos. A firma recua alguns passos e permanece isolada. O dinheiro não olha persistentemente para os funcionários. Hellinger, os movimentos nos mostram que a empresa é orientada para os clientes. E para quem o dinheiro está olhando? Após alguns instantes, o dinheiro olha para a empresa
Desculpe, o dinheiro olha para os funcionários. Os funcionários não se entendem bem. Eles se sentem negligenciados. O dinheiro mexe com as mãos, inquieto. Um cliente se move para a frente em direção aos funcionários. Estende brevemente as mãos a eles e balança a cabeça para frente e para trás. Um dos funcionários... Gente, bota no mudo, por favor. Pessoal, põe no mudo, por favor. Obrigado. Hellinger, após alguns instantes, para a empresa, como vai a empresa? A empresa, estou meio perdida. Hellinger, para o grupo, uma empresa está aí para quem? Para os funcionários? E os funcionários estão aí para quem? Para a empresa. O proprietário se distancia da empresa para o lado direito. Paralela a ela está uma funcionária, mas elas não se aproximam. Porém, olham-se mutuamente. Hellinger, para o grupo. Vou tentar uma coisa. Hellinger, leva a empresa para a frente, à sua direita. Posiciona o proprietário. À esquerda da empresa, posiciona o dinheiro. E, à esquerda do dinheiro, os funcionários. Eles se posicionam lado a lado. Em seguida, coloca os clientes em frente aos funcionários, a uma certa distância. Hellinger pergunta aos funcionários como eles estão. Primeiro funcionário, melhor. Segundo funcionário, melhor. Terceiro funcionário, que havia se virado e ido embora, bem mais leve. Hellinger, para o representante do proprietário. Todos juntos estão presentes para os clientes. Somente quando eles estão juntos. A empresa está presente para os clientes. Como vai a empresa agora? Melhor. Como vai o dinheiro? Muito bem. Hellinger, para o grupo. Aqui existe uma equipe que está presente para os clientes. Quando se olha para os clientes, sacrificamos os funcionários pelos clientes. O dinheiro não estava se sentindo bem, porque não vai aonde se deve ir primeiro. Ele deve ir aos funcionários. Para representante do proprietário, os funcionários são mal pagos na empresa de vocês. É por isso que trocam de empresa, fazem o serviço principal e não são valorizados. Isso está claro para você, esposa do proprietário. Essa é uma discussão eterna entre o meu marido e eu. Ele trabalha no setor financeiro da empresa e eu no setor pessoal. Ele se concentra nas vendas e eu nas pessoas. E esse é o conflito. Hellinger, as vendas não acontecem sem as pessoas. As pessoas têm precedência. E isso está claro para você? Esposa do proprietário. Sim. Hellinger, vou deixar isso assim. Pode se sentar. Para o grupo. Vou escolher ainda um representante para o marido. Hellinger, escolhe um representante para o proprietário e coloca-o em frente à sua esposa, a uma certa distância. Os dois se olham. O homem conserva as mãos cruzadas atrás das costas. Hellinger pega novamente o representante da empresa e a coloca no lugar da mulher. Ele deixa que a mulher volte a se sentar ao seu lado. Marido. De repente, meu coração começou a bater mais rápido. Hellinger, melhor ou pior? Melhor. Hellinger, para a mulher. Você deve entregar a empresa a seu marido. Hellinger, como vai a empresa? A empresa, melhor aqui. Hellinger, para os representantes. Ok, obrigado. Para o grupo. Vou contar-lhes sobre algumas experiências pessoais. Eu e minha primeira esposa oferecíamos terapia juntos. Às vezes, tínhamos uma briga de repente. Não sabíamos de onde ela vinha. O contexto era que havia um conflito com relação a um cliente. Ela defendia uma coisa do cliente e eu a outra.
De repente, percebemos que o conflito era transferido para nós, porque defendíamos lados diferentes. Aqui ocorre o mesmo perigo. Quando marido e mulher administram a mesma empresa, existem conflitos dentro desta. Esses conflitos se transferem para a relação pessoal e de forma inversa. Os conflitos são pessoais e se transferem para a empresa. Deixo isso apenas para reflexão. Para a mulher, ok? Mulher. O fato é que ele me pediu. Eu era psicólogo e atendia em consultório. Ele me pediu para trabalhar com ele porque a empresa havia crescido muito. Mas talvez seja apenas uma fase. Talvez tenha que trabalhar com ele apenas durante uma fase específica. Hellinger, é melhor que você permaneça com a sua própria profissão e ele com a dele. Assim, à noite, vocês terão sobre muito o que conversar. A mulher e todos riem. Segundo exemplo. Ok, vamos falar sobre esse primeiro exemplo antes de passar para o segundo, porque ele é o primeiro exemplo de um tema que a gente estava tratando na aula passada, que era a hierarquia dentro da empresa, né? E, no caso, esse primeiro exemplo é sobre a dificuldade de se montar uma equipe porque os funcionários não são bem pagos. Então, o Bert Hellinger, em primeiro, ele se dá conta, bom, por que os funcionários saem constantemente dessa empresa? Então, ele mostra a ordem dos fatores que nós temos que averiguar, estar atentos dentro de uma assessoria empresarial. Em primeiro lugar, vem o produto. Em segundo lugar, vem o cliente. Em terceiro lugar, vem o funcionário. Em quarto lugar, vem o lucro e os acionistas. Então, como está o produto dessa empresa? Como está o posicionamento desse produto dentro dessa empresa? Como ele se relaciona com os outros produtos na hora que ele chega, na hora que ele prossegue, na hora que ele se renova, né? Ele está atendendo a uma necessidade real da sociedade. Aí o segundo, o que é que o cliente necessita? Eu estou olhando para as necessidades do cliente, eu estou olhando para aquilo que está na minha cabeça, que eu acho que é o melhor para o cliente, então eu estou olhando para o cliente. Os funcionários estão bem, né? Como eu sempre digo, o empresário é o último a comer, ou seja, depois de tudo isso aqui, ó, do primeiro, do produto, do cliente, dos funcionários, do lucro, dos acionistas, aí, por último, chega o empresário. Chega a parte que sobra para ele, chega aquilo que cabe a ele pelos seus serviços, de uma certa maneira, né? E principalmente por ter tido a sabedoria de lidar com todas essas questões, com o produto, com o cliente, com os funcionários, com o lucro e com o investimento, os acionistas. E, muito sabiamente, Bert Hellinger, então, coloca todos esses atores, e além de colocar o dinheiro, mostrando que o dinheiro olhava para os funcionários, porque se sentiam eles negligenciados porque não recebiam o pagamento que eles consideravam que era justo pelo trabalho. E a empresa olhava para quem? Os funcionários, e os funcionários para a empresa. Ou seja, havia uma relação ali entre funcionários e empresa que precisava ser esclarecida. Depois eu acho que seria importante vocês anotarem a ordem, né? A ordem que o Bert Hellinger colocou. À direita, o proprietário. Depois do proprietário, a empresa. Depois da empresa, o dinheiro. Depois do dinheiro, os funcionários. Entenderam? Isso aqui, ele está mostrando para a gente como deve ser a ordem. E vocês, eu não sei se vocês estão observando, que existem muitas ordens dentro de uma empresa que precisam ser observadas. Eu acho que a consultoria a empresas, ela tem que olhar por esses aspectos que dizem respeito à dinâmica
familiar das pessoas que estão envolvidas, aquela transgeracionalidade, mas ela envolve essas outras ordens que são a precedência no tempo, que são a função que as pessoas estão executando, o desempenho, essa ordem que nós estamos estudando hoje, né? O que vem primeiro? Vem o produto, depois o cliente, depois o funcionário, depois o lucro. A outra ordem, como que eu represento visualmente isso? Primeiro vem o proprietário, depois vem a administração, né? Ou seja, vem a empresa, vem o dinheiro, e aí depois que vem os funcionários. Então, Bert Hellinger tá nos trazendo um panorama muito importante para que nós possamos ter, como é que se diz assim, recursos práticos para realizar o nosso trabalho, porque, vejam bem, ninguém melhor do que o próprio funcionário, as pessoas daquele negócio, ou poderíamos dizer que alguns administradores têm um conhecimento da empresa, mas o que acontece com a consultoria que nós oferecemos enquanto consteladores? Ela é uma consultoria onde eu não necessariamente eu preciso saber de todos esses aspectos técnicos de uma empresa, que quem tem que saber é o próprio dono do negócio, mas eu preciso saber de outras ordens e outros conhecimentos básicos, que são esses que o Bert Hellinger está nos mostrando, especialmente nesse livro, tá? Então, ele mostra que dentro da empresa, todas essas instâncias, elas estão ali para o cliente, para a sociedade. Que mais aqui que tem? E aí, depois tem o ensinamento sobre o relacionamento entre o homem e a mulher. Então, nós já vimos que existe uma ordem, uma observação do Bert Hellinger. Quando o homem entra na empresa da mulher ou da família da mulher, ele leva aquela empresa à falência. Mas aqui a gente está vendo uma coisa que acontece que parece que está em ordem. A mulher entra na empresa do marido, o marido fundou a empresa, mas o que acontece? Bert Hellinger traz da sua sabedoria, da sua própria vida. Olha, e aqui ele está falando, não sei se da primeira ou da segunda esposa, mas enfim, quando ele trabalhava com a terapia, eu levava uma parte de um cliente, a pessoa levava uma outra parte. Você imagina, a mulher dentro da empresa estava acontecendo a mesma coisa. Ela estava num setor, com a visão de um setor, e o marido estava com a visão de um outro setor. Então, assim, ele mostra também aqui algo importante, que o marido e mulher podendo ter o seu, cada qual o seu emprego ou o seu ambiente de trabalho também ajuda para que possam ter o que trocar e separar essas duas esferas, a esfera do trabalho e a esfera da família. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Isabela. Alessandra. Oi, Alessandra. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Quando você tem uma empresa onde você tem dois proprietários, por exemplo, os dois sócios, um que entra com o dinheiro e um que entra com o trabalho, eles têm a mesma hierarquia? Os dois entram como proprietários? A ideia veio de um. Os dois entram como proprietários, mas a ideia veio de um. Então, esse um. assim, isso mesmo aí tem uma hierarquia, né? Tá. Mas é muito importante também de onde veio o dinheiro. Então, isso a gente também não pode deixar de tirar, porque sem esse dinheiro, sem esse recurso, a empresa também não estaria funcionando. Uhum, sim. Tá? Tá bom. Obrigada. De nada. Algo mais? Vamos prosseguir. Segundo exemplo. Segundo exemplo, sócios. Extraído de um curso sobre leis do sucesso em Moscou, 20 e 21 de maio de 2009. Hellinger, ok. Vamos continuar. Para uma mulher, de que tipo de empresa se trata? A mulher. É uma empresa têxtil. Hellinger, quantos empregados você tem? Mulher.
500. Hellinger, qual é o problema no momento? Mulher, há dificuldades para administrar a empresa. Hellinger, de quem é a empresa? Mulher, são 2 proprietários, 2 sócios, minha irmã e eu. Hellinger, vocês 2 são as proprietárias? A mulher, sim. Hellinger, qual de vocês 2 é a mais velha? Mulher, minha irmã é a mais velha, eu sou a mais nova. Hellinger, quem fundou a empresa? Mulher, eu. Hellinger, você fundou? Sim. Hellinger, qual é exatamente a dificuldade? Mulher, minha irmã e eu somos diferentes e tivemos sérios conflitos. Hellinger, de onde você veio? De onde veio o dinheiro para a empresa? Mulher, em parte, foi o dinheiro da minha irmã. A maior parte veio de mim. Hellinger escolhe representantes para a mulher, para essa mulher e sua irmã, e as coloca lado a lado, com a mulher à esquerda de sua irmã. Em seguida, posiciona diante delas uma representante para a empresa. A representante da mulher vai em direção à empresa e esta em direção a ela. A irmã mais velha se afasta da empresa e da irmã. Hellinger para a mulher. A quem pertence a empresa quando vemos isso? Mulher, a mim. Hellinger, a empresa pertence a você, somente a você. Você a fundou. Ninguém pode passar a ter os mesmos direitos da fundadora. Trata-se de uma ordem. Pegue sua irmã e toque a empresa, pague sua irmã e toque a empresa sozinha. Ela vai responder, espere um pouco. De repente, a mulher ri alto. Hellinger, para a representante da irmã. Como você se sente? Representante da irmã, eu me sinto melhor aqui. Hellinger, para os representantes. Ok, isso é tudo. A hierarquia. Hellinger para o grupo. A dificuldade surge aqui através da violação da hierarquia. A maioria das dificuldades em uma empresa se dá devido à violação da hierarquia. Essa hierarquia não é conhecida. Em nossa sociedade, ela não é conhecida. Uma das minhas maiores descobertas foi ter encontrado essa hierarquia. A hierarquia define o lugar de cada indivíduo que cada indivíduo pode ter. Aquele que veio primeiro tem precedência em relação àqueles que vieram depois. Da mesma forma, um dos produtos que já existia antes tem precedência sobre os que vieram depois. O fundador de uma empresa sempre ocupa o primeiro lugar. Não pode ser substituído por ninguém que venha depois. Quando alguém vem depois e quer tomar o primeiro lugar para si, a empresa sofre. Para a mulher. Por ser mais velha, sua irmã tem precedência no que diz respeito à idade. Porém, aqui não se trata de uma família, mas de uma empresa. Você a fundou. Você deve assumir sozinha essa liderança. Sua irmã pode trabalhar na empresa, mas somente em uma posição subordinada. Está claro que isso é impossível nesse caso, pois, como irmã mais velha, ela sente que tem precedência em relação a você. Assim, temos 2 hierarquias aqui. Para a mulher, a solução mais simples e bem clara, você devolve a ela o dinheiro ou dá a ela uma parte, mas ela não pode permanecer na empresa. Mulher, já fizemos várias tentativas de nos separar. Hellinger, é impossível? A mulher, a melhor solução é a seguinte, ela pega o dinheiro e volta e abre sua própria empresa. É a melhor solução para todos. Vocês se sentirão melhor na constelação. Vocês não precisam ficar uma contra a outra. Sophie Hellinger, isto que você viu, sentiu e venceu aqui é uma situação nova. Não volte ao velho. Acredite na constelação. Espere sem fazer nada. Não fale com ninguém sobre o assunto. Deixe crescer em sua alma o que viu aqui. Hellinger, aqueles que estão aqui e participaram do curso intensivo compreendem o que a Sophie sugeriu a ela? Agir
sem agir, e para a mulher. E você mesma já sabe, a mulher ri alto. Hellinger, isso lhe agrada? Algo também acontece com a sua irmã. Essa constelação sua atua ao mesmo tempo sobre sua irmã. Basta você esperar. Sophie Hellinger. Diga internamente e de maneira bem íntima à sua irmã, como irmã, e não como sócia. Eu sou pequena, você é a grande. Você cuida de si mesma. Hellinger, a irmã mais nova não deve ajudar a mais velha. Isso viola a hierarquia da família. A mulher está bastante tocada e chora. Sophie, se você ficar preocupada com ela, não funciona. Não funciona com vocês juntas ou separadas. Feche os olhos. Diga a ela internamente. Minha mãe também é sua mãe. Sou apenas sua irmã mais nova. E no que se refere à profissão, vou mostrar a vocês como sou grande. A mulher ri e enxuga as lágrimas do rosto. Hellinger, para a mulher. Como você está agora? Mulher. Estou muito triste. Hellinger, é mesmo? Ordem dos irmãos. Sophie constela a ordem dos irmãos. Coloca a mulher à esquerda da representante de sua irmã, mais velha. Ela fica sabendo que a mulher tinha tido um irmão mais novo que morreu. Escolhe um representante para o irmão mais novo da mulher e o coloca à sua esquerda. Sophie, para a mulher. Olhe para sua irmã e diga a ela, você é a grande. Mulher, você é a grande. Ela concorda com a cabeça. As duas se olham longamente. Sophie posiciona a representante da irmã um pouco mais longe. Quando o representante do irmão quer se sentar, ela lhe diz que deve permanecer de pé, embora já esteja morto. Em seguida, escolhe outro representante e a coloca entre a mulher e a irmã mais velha. Sophie, para a mulher, como você se sente agora? Mulher, sinto-me um pouco mais leve. Sophie, para a representante da irmã mais velha, como você está? Representante da irmã mais velha. Sinto que há mais uma pessoa que deve ficar à minha esquerda. Sophie escolhe uma mulher e a coloca à esquerda da irmã mais velha. A mulher e seu irmão mais novo envolvem um ao outro nos braços por trás. Sophie para a irmã mais velha. Como você está agora? Representando a irmã mais velha. Estou me sentindo melhor. Todos os irmãos se sentem melhor. Sophie faz com que digam, um após o outro, quais são os seus lugares certos. Eu sou a primeira, eu sou a segunda, eu sou a terceira, eu sou a quarta, eu sou o quinto. O irmão morto também se sente bem. Ele e a mulher se olham amorosamente. Hellinger para a mulher. Seu irmão seria o sócio certo. A mulher e seu irmão se olham amorosamente e concordam com a cabeça. Hellinger, ele tem nome? Sim. Dê à sua empresa o nome dele. A mulher e seus irmãos trocam sorrisos e concordam com a cabeça. Eles se abraçam ainda mais profundamente. Hellinger, ok. Podemos encerrar aqui. O grupo aplaude. Hellinger para a mulher. Depois que se sentou novamente entre ele e Sophie. Como se sente agora? A mulher ri. Muito bem. Hellinger para o grupo. O que podemos ver aqui? Não é possível dominar uma empresa sem conhecer as leis dos relacionamentos da família e a maneira como elas atuam em toda a nossa vida. Muitas coisas têm a ver com algo que foi importante para a família, como irmãos que morreram ou foram abortados. Filhos próprios abortados também atuam diretamente sobre a empresa. Hellinger para a mulher. Tudo de bom. As ordens. Extraído de um curso sobre leis de sucesso nas empresas em São Paulo, 31 de março a 1º de abril de 2009. Hellinger, fiz reflexões sobre o que a empresa passa.
Hellinger fez reflexões sobre o que se passa nas empresas. Na verdade, é o mesmo que na vida real. As empresas fazem parte da vida real. A vida é movida por uma força. Tudo é movido por uma força que leva algo adiante e também uma força que nos prende e atrai. Por exemplo, a lei da gravidade. Tudo aquilo que se move assim, se move de acordo com uma ordem. Na vida, quando nos desviamos de uma ordem, uma força oposta nos traz de volta a direção que leva adiante. Quando um pêndulo vai para um lado, uma força também puxa de volta. Um pêndulo oscila para frente e para trás através de um centro. Neste centro, se concentra a força. Contudo, o centro também se encontra em movimento. Ela parece estar em um movimento circular, circulando ao redor de um centro em todos os lugares. Por ser um movimento consciente, trata-se de um movimento espiritual. Às vezes fazemos levianamente a distinção entre material e espiritual. Por exemplo, fazemos a distinção entre nosso corpo e nosso espírito. E vemos que o corpo como material. No entanto, o corpo é constantemente influenciado espiritualmente. Quando, por exemplo, temos uma compreensão espiritual, ela atua imediatamente sobre o nosso corpo. Ela leva o corpo junto consigo em um movimento espiritual, em um movimento criador. Por exemplo, por que estou dizendo isso tudo? Por que estou dizendo isso tudo? Afinal, este é um curso sobre empresas e organizações. Por trás delas também atua um movimento espiritual, um movimento da ordem, que serve à vida. Então, vamos olhar para a empresa como um movimento de vida, da vida, e ver se ele serve à vida, até que ponto faz. Quando a empresa se desvia disso, ou seja, quando o pêndulo avança demais em um movimento, por exemplo, no movimento do lucro, ele desvia para o outro lado após algum tempo. No fim, o pêndulo vai e volta ao redor do mesmo centro. No mesmo vale para o oposto. Quando um pêndulo se move demasiadamente na outra direção, por exemplo, na direção da caridade, sem se preocupar com o lado do lucro, ele também é puxado de volta. Assim, quando nos movimentamos em uma empresa, cada movimento possui um significado, devendo entrar em ordem através de uma interação. Nas constelações, descobrimos passo a passo o que são essas ordens. As ordens em si também estão em movimento. Tais movimentos estão sempre a serviço do mesmo, servem à vida cumprida. Dessa maneira, continuaremos a trabalhar hoje a serviço da empresa, a serviço da vida. Terceiro exemplo, fusões. Extraído de um curso das leis do sucesso das empresas em São Paulo. Vamos falar um pouquinho desse exemplo, porque tem coisas aqui importantes, a gente já segue. Então, esse segundo exemplo, no primeiro, ele falou, né, sobre a relação marido e mulher, já havia falado anteriormente, e acrescentou. Nesse segundo exemplo, ele está falando dos irmãos serem sócios. Eu não sei se você sabe, mas a grande maioria das empresas ainda continua sendo familiar ou teve uma base familiar. Então, todas essas dinâmicas são muito importantes. Aí, no caso, nós temos uma diferença entre a ordem das irmãs na vida cotidiana, né? A irmã mais velha na vida cotidiana, na verdade, não é, ela é sócia, mas a ideia e o dinheiro veio da irmã mais nova. Então, acontece uma dificuldade natural entre elas na empresa, que Bert Hellinger só soluciona dizendo, ó, a empresa pertence a você,
é difícil para vocês estarem trabalhando juntas, melhor a sua irmã receber o dinheiro e, como é que se diz? Abrir a sua própria empresa. Mas se revela algo mais, se revela que, além da dinâmica das duas, havia uma terceira dinâmica, uma segunda dinâmica, que era a dinâmica desse irmão mais novo, que havia falecido, ou seja, Bert Hellinger percebe esse outro aspecto, sabendo da importância dos irmãos para a nossa felicidade, para a nossa prosperidade, para o nosso bem-estar. Ele sugere, vamos colocar o nome da empresa desse irmão, e esse irmão seria o sócio ideal. Por que que ele seria o sócio ideal? Porque ele é mais novo, né? Ele é mais novo, então ela poderia ser a fundadora e estaria em ordem a sociedade deles. Ele fala algo importante também nesse exemplo sobre agir sem agir. Como uma pessoa age sem agir? Uma pessoa age sem agir quando ela tem, em primeiro lugar, uma compreensão correta. Só de ter essa compreensão correta, isso já tem um efeito. Então, esse é o começo, agir sem agir. Então, ele nos ensina isso nesse exemplo dos irmãos. E aí ele fala, por fim, nesse exemplo, que não é possível dominar uma empresa sem conhecer essas leis que atuam na família e de que maneira elas atuam dentro da empresa. Aí depois vem uma parte, que aqui ele fala sobre as ordens, onde eu, sinceramente, esse texto é tão maduro, esse texto é tão importante. Eu acho que ele deveria ser todo marcado, né? Então, assim, ele fala sobre as ordens de um modo geral, e ele mostra que aquilo que acontece numa empresa é a mesma coisa que acontece na vida real, porque as empresas fazem parte da vida real, mas aí ele vai levar a compreensão para um outro nível. Ele está levando para um outro nível, porque quem fala da constelação para um trabalho assim só de pecinhas de um quebra-cabeça não está entendendo. O que ele está falando de verdade é que a empresa também é movida por essa mesma dimensão espiritual, essa mesma força que move a tudo e a todos, né? E ela, da mesma maneira que ela se revela na nossa vida por meio dos fracassos, por meio das doenças, ela também vai se revelar nas empresas por meio de dificuldades. E ele mostra o seguinte, que é um exercício de sabedoria, porque se o pêndulo da empresa vai demais para o lucro, não presta atenção nos funcionários, ou se ele vai demais para o produto, mas não presta atenção nos clientes, ou seja, precisa ter esse equilíbrio com essas diversas instâncias, e ele fala, depois ele vai mais longe ainda nas reflexões dele, ele fala o seguinte, olha, o que está por trás disso é uma compreensão de matéria e espírito, de corpo e alma, por assim dizer, de corpo e espírito. E ele fala, o corpo é constantemente influenciado por essa dimensão sutil que ele chama de espírito. Ele fala como que o corpo é constantemente, e ele traz uma prova. Ele fala, olha, um pensamento que você tem, uma nova ideia que você tem, vai levar o corpo junto com você, vai produzir uma movimentação dentro do corpo. Então, e isso que o Bert Hellinger está falando, às vezes dentro da obra dele, ele vai inclusive usar o termo espírito-mente. Espírito-mente. Então, em alguns momentos, ele já usou essa expressão. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu tenho uma nova compreensão, essa nova compreensão mobiliza, inclusive quimicamente, o meu corpo, as minhas emoções, os meus sentimentos mobilizam quimicamente o meu corpo, porque isso não vai acontecer dentro da empresa também, dentro de qualquer nível. Então, o que Bert Hellinger nos fala é que essa assessoria é uma assessoria que não está descolada desta compreensão, desta dimensão espiritual, fácil de ser percebida pelos seus efeitos através de novas compreensões, de novas ideias, de uma nova postura, e isso gera um efeito imediato para todas as pessoas.
é isso. E por fim ele termina falando, olha, as ordens também estão em movimento, né? Então, a questão é sempre procurar ter em conta. Esses movimentos que estão acontecendo dentro da empresa são movimentos que estão servindo à vida. Então, você imagina, se eu não estou pagando bem os meus funcionários, eu, de uma certa maneira, não estou servindo bem a vida. Se o meu produto tipo, não se posiciona bem no mercado em relação aos outros produtos, quer se sobrepor, compete, será que eu estou servindo a vida? Como que eu me coloco enquanto empresa, quanto eu me coloco enquanto produto, quanto eu me coloco enquanto empresário, tudo isso vai fazer, segundo Bert Hellinger, a diferença no sucesso de uma empresa. Então, eu acho uma das coisas mais avançadas do trabalho do Bert Hellinger, esse da assessoria empresarial, assessoria a organizações, porque envolve toda a compreensão que ele trouxe dentro do âmbito da família, para um âmbito muito mais complexo. Vocês estão vendo quantas ordens atuam dentro de uma empresa, mas prossegue com a mesma perspectiva espiritual, inclusive dentro de um campo dominado por uma outra ordem de, talvez, de compreensão, de um modo geral, né? Ou seja, de fatores mais objetivos. E ele fala, não, não se trata só disso. E é essa assessoria que a gente oferece. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Isabela, eu tenho um comentário. É engraçado porque o Bert Hellinger, eu sempre percebo ele evitar falar em tema espiritualidade, pelo menos é a impressão que eu tenho nos livros ainda que eu leio dele. E ele cita o tema espiritualidade, o corpo e espírito, de uma forma tão leve nesses parágrafos da ordem, que você nem percebe. Só quando você olha atentamente, ele faz essa conexão, sinalizando o reflexo que um tem sobre o outro. Não sei se interpretei de forma correta, ou se seria assim. Interpretou de forma correta. Esse é o grande diferencial de quem realmente entendeu a fundo a obra do Bert Hellinger, que é essa compreensão inegável, inseparável, irrefutável, por assim dizer, de que existe aqui uma compreensão, uma dimensão espiritual. Ele fala, inclusive, compreensão espiritual. Quando vocês vão ver lá no livro O Amor do Espírito na Hellinger Ciência, ele descreve claramente todos os pressupostos da sua filosofia, remete a Aristóteles, né? Desse primeiro motor que tudo movimenta, que tem uma característica espiritual. Então, estamos tratando disso, mas como vamos explicar? Vamos explicar, por exemplo, dessa maneira. Olha, é tão fato que o espírito, de uma certa maneira, influencia o corpo. Se você pensar numa dimensão sutil como um pensamento, influencia diretamente no corpo. E de onde vêm os pensamentos, né? O tanto que é meu, tanto que é nosso. Verdade. Então, vamos prosseguir. Terceiro exemplo, fusões. Extraído do curso sobre as leis do sucesso em empresas em São Paulo, 31 de março a 1º de abril de 2009. Hellinger para um homem. De que se trata? Homem, tem uma empresa e hoje, dia 1º de abril, vamos unir a nossa empresa a duas outras, uma fusão. A fusão é apenas um departamento econômico. São 3 empresas que possuem o mesmo público. Sou responsável pelo departamento comercial. Esse departamento comercial, agora administrado conjuntamente, deve oferecer no mercado os produtos das 3 empresas. Hellinger. De quem parte o movimento no sentido da fusão? O homem, de mim. Hellinger. Os outros concordam? Homem, concordam. No início,
considerava a fusão apenas como uma empresa. Depois veio outra empresa e se ofereceu para participar. Hellinger, quem ganha e quem perde com a fusão? As outras empresas ganham algo, bem como os clientes e os funcionários. A estrutura será modificada. Hellinger, minha pergunta foi mais precisa. Homem, os funcionários serão incorporados a esse novo modelo. Hellinger, eles irão ganhar ou perder com isso? Homem, alguns funcionários irão perder algo pessoalmente, outros irão ganhar. Hellinger, o que significa perder? Homem, alguns irão perder algo. Hellinger, alguns irão perder o emprego, falando claramente, ou seja, o ganho será às custas de alguns. Estou apenas escrevendo sem julgar. Homem, no momento, obviamente, é possível que isso aconteça. Mas, uma vez que iremos expandir, também poderemos incorporar novos funcionários. Hellinger, vamos olhar para isso e para seu efeito. Qual é o efeito sobre a empresa em si? Tem uma certa imagem, ou seja, do ponto de vista da dinâmica, como isso atua sobre os funcionários e também como isto atua sobre a produtividade dos funcionários que permanecem. São reflexões naturalmente importantes. Neste sentido, vejo a empresa como um movimento da vida. A pergunta é: até que ponto serve a empresa, serve a vida? Ou, de uma certa maneira, até que ponto se posiciona contra a vida? A pergunta é: o que tem precedência aqui? Vamos olhar para isso. Assim, de acordo? Sim. Hellinger, a pergunta é: de que maneira obtemos essa compreensão? Qual seria o procedimento aqui? Vou começar com o que está em primeiro plano. Vou constelar os representantes das três empresas. Homem, uma das empresas que vai participar da fusão era nossa concorrente. Agora ela participará da fusão. Hellinger, provavelmente é uma vantagem para todos. Homem, sim. Hellinger, vamos olhar para isso. Não quero saber quem é cada uma das empresas. Chamarei apenas de 1, 2 e 3. Você sabe quem são? 1, 2 e 3. Uma vez que me restringirei aos relacionamentos. Não preciso saber nada sobre os detalhes. Vou permanecer na minha área, ou seja, a área dos relacionamentos. Para outras questões, deixo a competência a quem cabe. Sou consultado com relação aos relacionamentos, bem como a ordem nos relacionamentos. Por isso, você pode estar seguro comigo. Não vou me intrometer em áreas de sua competência. É importante traçar esses limites. Ok, até aqui, o homem, sim. Hellinger. Você vai escolher um representante para a empresa número 1, depois um para o número 2 e para o número 3, e posicioná-los uns em relação aos outros, seguindo a sua sensação. Ele os posiciona em um triângulo. A segunda empresa à esquerda da primeira, mas um pouco mais à frente. A terceira empresa em frente às duas outras. Hellinger. Para os representantes. Deixe-me capturar por um movimento. Deixem-se capturar por um movimento. Vamos olhar para o movimento. A segunda empresa fica sobre a ponta dos pés e fica inquieta. A terceira empresa dá um passo para trás. Depois, dá diversos passos para trás e se vira para a direção oposta à das outras empresas. Ela olha brevemente para trás e se afasta ainda mais das outras. As outras duas empresas se aproximam uma da outra. A terceira empresa dá mais um passo para trás, mas, em seguida, dá um passo para frente. Hellinger pede ao homem para se colocar na constelação
como representante do lucro. A segunda empresa fica cada vez mais inquieta. A terceira empresa não sabe se recua ou se vai embora. Também está muito inquieta. O lucro não se sabe para onde deve ir e olha para fora. Hellinger, após um instante, para a primeira empresa. Como você está? Primeira empresa. Sinto-me em sintonia com a segunda empresa. Gostaria que o lucro entrasse em contato conosco. Hellinger para a segunda empresa. O que há com você? Sinto-me poderosa e sedutora. Sinto que tenho muito poder e sei o poder que me atrai. Eu sei que o poder me atrai. Hellinger, para o lucro, o que há com você? Lucro, sinto-me atraído pelo todo, mas não sei em que direção devo ir. Hellinger para a terceira empresa. E você? Terceira empresa, sinto-me paralisada. Meus pés doem muito. Não consigo ir para frente nem para trás. Não tenho nenhum contato com o que está atrás de mim. Hellinger para a terceira empresa. Alguns passos para frente. Hellinger para a primeira empresa. Como você está agora? A primeira empresa. Para mim, tanto faz se estou com ela ou com ele. Mas aquela ali na frente não me agrada. Hellinger para a segunda empresa. E você? Segunda empresa. Sinto-me aliviada. Agora que posso olhar para o futuro. Hellinger para o lucro. E você? Lucro. Estou procurando um lugar para mim. Hellinger, procure. O lucro gira lentamente em círculos. Ao fazer isso, se distancia das empresas 1 e 2. A terceira empresa olha para trás para o lucro. O lucro olha para fora. Hellinger para o grupo. Esse movimento simples mostra que o lucro das empresas 1 e 2 se perde através da terceira empresa. Isso porque o lucro olha para ela ao invés de olhar para elas. Uma lei oculta vem à tona aqui. Eu vou explicar depois. Hellinger escolhe mais um representante e o posiciona a uma certa distância à direita da terceira empresa, mas com um olhar voltado para o lucro e para as outras empresas. Hellinger, você é uma quarta empresa que foi incluída. A terceira empresa se virou e está ao lado da quarta empresa. De um lado ficou a primeira e a segunda empresa, lado a lado, e do outro, a terceira e a quarta. O lucro se encontra entre elas. Hellinger, para a primeira empresa. Como você está agora? Primeira empresa. Essa ideia me agrada. Segunda empresa. Eu não gostei muito. Hellinger para o grupo. Ela perde poder com isso. Hellinger para a terceira empresa. Como se sente agora? Terceira empresa. Tenho simpatia por isso. Hellinger para a quarta empresa. Como você está? Ainda estou confusa. Hellinger para o lucro. E você? Estou girando em círculos, mas não sou atraído por todos. Mas sou atraído por todos os lados. Hellinger, dirigindo-se ao homem para quem conduziu a constelação. Vou explicar a lei em grupo de 3. Um precisa ir. Colocamos 2 ou 4, mas nunca 3. Para salvar essa fusão, é preciso incluir uma quarta empresa. Um comitê de 3 é um comitê ruim, porque sempre ficam 2 contra 1. Trata-se de uma lei da vida. Quando sabemos disso, poupamos recursos consideráveis. Estou aberto para incluir uma empresa ou dispensar uma. Hellinger, o movimento na vida sempre vai em direção ao mais. Você dispensa uma, as outras se tornam fracas. Você deve incluir alguém. A expansão é o movimento da vida. Vou deixar isso aqui. Acho que mostrei algo importante. Homem, obrigado. Hellinger, para os representantes, obrigado a todos. Hellinger pede ao homem que se sente novamente ao seu lado. Hellinger, esta é uma ordem da vida. Homem, de repente surgiu tanta luz. Hellinger, exato. Você está bem agora. Homem, concorda com a cabeça. Hellinger,
Vou deixar para lá o outro aspecto que mencionei em relação aos funcionários e os efeitos que isso exerce. Por exemplo, quando há aquisição hostil, a aquisição hostil nunca pode dar certo, nunca. Podemos observar que os funcionários de uma empresa que adquirem outra desse jeito não se sentem mais ligados à empresa da mesma maneira. A empresa vive na confiança de seus funcionários e do fato de os funcionários conseguirem se identificar com a empresa. Além disso, os funcionários nunca se identificam com os acionistas. São leis bastante simples, mas você compreendeu um bocado delas agora. Pode deixar isso a si mesmo. Homem, sim. Posso deixar isso a si mesmo? O homem, sim. Hellinger, tudo de bom. A maioria. Hellinger, há alguma pergunta a esse respeito? Um homem. Quando são 4, é difícil obter uma maioria frequente. A maioria. Frequentemente, ocorre um conflito de 2 contra 2. Hellinger. A maioria age contra o sucesso, pois, junto toda a maioria, não há uma minoria. A minoria evita o sucesso da maioria. Acabei de mencionar mais uma lei. Tudo depende de encontrar uma concordância entre todos. O indivíduo de fora, que aparentemente impede algo, obriga todos a encontrarem uma solução nova e abrangente. Assim, há uma diferença entre trabalhar com maiorias ou seguir um movimento que envolve todos. Quarto exemplo, a solução. Extraído do curso sobre Leis do Sucesso de Vladivostok, 3 e 4 de junho de 2009. Vamos primeiro ver esse exemplo, que esse exemplo, mais uma vez, tem várias indicações importantes. Como vocês estão observando, é um tema muito mais delicado no que diz respeito ao aprendizado da ordem, trabalhar com empresas e organizações, né? Aqui, nesse exemplo, ele está falando de algo muito importante, que é da fusão. Ele fala de uma lei, uma ordem da vida, que é essa ordem básica de que com números ímpares fica mais difícil de encontrar a harmonia. Por isso, se são 3 sócios, ele vai dizer para colocar 4. Aqui, no caso, se a fusão era de 3, ele está incluindo mais uma. E aqui a outra grande, como é que se diz? Outro grande ensinamento diz quem ganha e quem perde com essa fusão. Então, ele olha para a fusão, ele vê a quantidade de empresas que estão se fundindo e ele está observando, ó, as empresas vão ganhar, os clientes vão ganhar e os funcionários vão ganhar. Então, aqui nesse caso, o que ficou evidente, além dessa fusão de 3 e não de 4, de que os funcionários, alguns, iriam perder. Então, ele mostra, olha, qualquer fusão agressiva que não considere os funcionários, ela nunca vai poder funcionar. Outra coisa importante nesse exemplo, aí eu acho que vocês poderiam marcar no livro, é quando ele fala assim, ele descreve a posição de consultor. Ele fala, vou permanecer na minha área, ou seja, na área dos relacionamentos. Para outras questões, deixo a competência com quem cabe. Entende? E ele meio que assegura ao cliente que ele pode ficar tranquilo de que ele não vai tomar nenhuma decisão dentro da empresa dele. Ele se restringe à ordem nos relacionamentos e não vai entrar naquilo que não lhe diz respeito para quem ele não tem competência. Então, isso aqui é um ensinamento muito importante de uma postura de como trabalhar com empresas. E aí ele mostra, olha, o movimento da vida vai em direção ao mais, então aí ele, de uma certa maneira, ele explica essa entrada desse outro sócio e de que como isso traz expansão, e isso é bom. E aí ele traz um ensinamento sobre a maioria, porque o que o cara falou? Bom, se eu coloco 4, aí vai ficar 2 de um lado e 2 do outro. Ele fala, olha, a maioria sempre encobre uma minoria, e essa minoria trabalha contra a maioria. Então, ele fala, ó, o verdadeiro sucesso
E depende de encontrar essa concordância entre todos e algo muito, 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 muito importante para qualquer situação de mediação de conflito, para qualquer consultoria empresarial. Ele fala o seguinte, presta atenção, o indivíduo de fora, aquele que é o do contra, aquele que é o excluído, aquele que ficou na minoria, ele vai impedir algo, muitas vezes, e obrigar ao grupo a uma expansão de consciência. Então, é como mudar completamente o olhar para aquela pessoa que está gerando o conflito ou aquela situação que está gerando o conflito, porque é a partir dela, dessa pessoa problema ou dessa situação problema, é que existe um crescimento para um nível maior para todos. Que mais? Alguma pergunta, algum comentário, algum assunto pessoal? A gente está aqui às 8 horas. Isabela? Foi eu, Geraldo. Uhum. Trazendo para o lado da família. O casal tem apenas um filho, ficaria 3 dentro de uma casa. Isso também poderia gerar um certo conflito? Isso jamais pode gerar um conflito, apenas gera um conflito quando os 3 estão no mesmo nível. Aí complica, quando o pai diz assim, vivemos numa comunidade. Aí realmente complicou e complicou muito, mas não porque é 3, porque tem outra hierarquia aí que foi perdida, né? Sendo 3 filhos, então, poderia ter. E aí tem uma outra hierarquia entre os filhos. Talvez não. Não sei, mas é possível. Uma Não, só boa questão. uma dúvida que gerou aqui agora. Obrigado. Uhum, de nada. Mais alguma pergunta, algum comentário? Alguém tem alguma questão pessoal? Ou de algum cliente? Isabela, Uhum. Elisandra. boa noite a todas. Eu trago uma questão aqui de uma empresa que eu trabalho que me confunde um pouco, porque assim, a gente presta serviço, executa projetos para beneficiários, para pessoas, para comunidades. Então, essa empresa é contratada por uma outra para prestar um serviço, normalmente porque essa comunidade foi lesada. Então, tem que ir lá dar uma contrapartida. Aí, muitas vezes, e aí uma situação atual, que essa comunidade ela está em conflito com esse suposto apoio, financiamento desses projetos que vão ser implantados nessa comunidade. E aí, impede o trabalho dessa empresa contratada. Eles não queriam essa reparação, então? Não queriam essa... eu não sei se não queriam ou se estão... Enfim, se manifestam contra. Mas aí a questão é que há uma empresa contratada para executar o serviço. E essa empresa que contrata demanda o resultado dessa empresa contratada. Entende o conflito? Eu estou entendendo, mas aqui a questão primordial é que quem determinou que a reparação era essa? Porque claramente é como se você tivesse... Aqui me parece que o que está sendo lesado é o princípio da ordem da ajuda. Você quer ajudar alguém que não quer ser ajudado, ou pelo menos não daquela maneira. Ou eu estou enganada com o que você está me colocando? De fato, não, mas aí... Seria tipo assim, vou fazer um paralelo. A Vale tem que fazer algo para recuperar o que aconteceu em Brumadinho. Aí ela vai, contrata uma pessoa, uma empresa, para poder fazer uma reparação naquela área, mas a comunidade não quer aquela reparação. Quer uma reparação, mas não aquela.
Mas é justamente esse o conflito. Aí, então, eu digo para você, aí tem um erro fundamental, porque não se ouviu a parte que quer a reparação. Porque Mas isso... Uhum. essa reparação, ela é material, mas ela tem uma outra reparação que não foi feita, pelo visto. Não se olhou para essa dor, não se olhou o que é que seria uma reparação real. Às vezes é uma profunda reverência, entendeu? É algo de uma outra natureza que não está sendo visto e que isso se revela de maneira, inclusive, pode até ser desastrosa. Não, isso é fato, isso é entendido assim na teoria, mas o fato é que e na prática, que essa é uma grande empresa que não está aberta a esse pensamento, compreende? E isso tem vários conflitos assim. Então, e na prática, aí a gente não tem o que fazer? Então, se a gente não tem acesso, ou se essa empresa que deveria prestar essa reverência não faz ou não se dá conta, é possível nas outras instâncias fazer algo na prática? Na prática, tem essa empresa que foi contratada para poder fazer essa reparação, tem que levar esse reporte para outra empresa. Tem que levar esse reporte, inclusive propor um outro tipo de reparação. Ou propor algo, porque aí ela vai fazer, não, eu não tenho como realizar esse trabalho, mas por que você não tem como realizar esse trabalho? Então, é quase como se, no caso, se eu fosse assessorar essa empresa que está encarregada de fazer uma reparação, o que ela precisa, em primeiro lugar, é ter um diagnóstico de por que essa reparação não é aceita e levar isso para a empresa que a contratou. Quer que seja feito de qualquer jeito? Não tem como. Então, assim, aí tem que ter um entendimento do que é que acontece em relação a essa comunidade, o que ela realmente precisa. Se a empresa maior quer reparar alguma coisa, ela tem que olhar para isso. E, às vezes, vai gastar até menos dinheiro, vai gastar menos recurso, porque o que a comunidade precisa, o que as pessoas precisam é de outra coisa, mas o que é essa outra coisa? Aí você pode olhar com uma constelação, ou você pode também fazer um trabalho com uma metodologia qualquer, prática, do conhecimento de todos, mas que tenha essa mesma perspectiva sistêmica, entendeu? Que são dois níveis desse trabalho. Um nível é eu trabalhar com, sim, eu tenho que ouvir a comunidade. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer pesquisa de campo, vou encontrar com os líderes comunitários, vou ouvir o que essas pessoas têm para dizer sobre isso que está acontecendo, vou fazer um formulário, vou retirar os dados, vou fazer uma pesquisa. Isso é uma maneira. Outra maneira é você efetivamente trabalhar com esses níveis mais sutis, que vão dar outros elementos para poder falar sobre o que está acontecendo aí. Muito bem. O que você tira disso que eu falei? Que na prática é muito mais complexo. Mas o que pode ser feito? Na prática. É aí que interessa. Na prática. Não, na prática, isso tudo aí é feito, a escuta, mas o problema é complexo de se implantar ou de, na alçada no nível que nos cabe, de chegar onde realmente em quem tem que fazer a coisa, né? Acho que esse é o ponto, assim, e é o ponto a se refletir também, né? Sobre. Eu acho que esse caso, especificamente,
seria um ótimo caso para ser constelado, porque é como você, no caso, ou quem quer que seja, que está vivenciando essa situação, como eu olho para todos esses atores, e até mesmo para a empresa não estar fechada para ouvir o que a comunidade tem para poder dizer. Você está entendendo? Sim, sim. É como olhar para isso numa dimensão mais ampla. Porque, por exemplo, Sim. pode parecer que a empresa não quer olhar para isso, por, sei lá, por não considerar isso importante ou achar que está fazendo aquilo que é certo. Ou aquilo Não, que foi determinado pela justiça, você está entendendo? Mas, na verdade, num nível mais profundo, isso significa também, por exemplo, não querer ver algo, não querer ver uma dor, não querer ver um sofrimento, não querer estar em contato com algo que precisa se transformar. Eu acho que é isso e acho que é mais, assim, porque chegam no nível algumas empresas que não tem uma pessoa que dirige, compreende? Assim, são muitos níveis de decisão, muitos níveis, inclusive contraditórios e conflituosos também na percepção. Então, isso é mais um elemento, que até as possíveis, entendeu? Os responsáveis, os que poderiam fazer alguma coisa, não é muito palpável quem é essa, não é uma pessoa. Mais né? como é que eu posso dizer? Mais um tema que você pode usar a constelação. Sim. Porque sempre tem alguém que dirige, mas esta ordem pode não estar evidente ou pode estar confusa dentro da própria empresa. Então, como que você vai saber qual é o setor mais importante? Qual é o mais importante, em primeiro lugar? Nessa empresa específica? Em todas. Acho que o departamento financeiro, Isabela. A administração e o departamento financeiro. São as duas coisas que vêm em primeiro lugar. Né? Então, assim, seria, talvez, por exemplo, acrescentar a reparação financeira, uma reparação de outro nível. Então, assim, olhar também para aquilo que dentro dessa empresa tem diferentes tipos de importância, né? E aí, como é que eu vou saber qual é o outro setor que vai ser importante? Aí a gente tem que olhar para toda a empresa, não tem como dizer. Sim. E os investidores entram aonde aí? No departamento financeiro? Eles fariam parte desse grupo? Depende, né? Se os investidores, eles são acionistas, depende da quantidade de ação que eles têm, depende. Como a gente viu no exemplo anterior, em primeiro lugar, o olhar está no produto, ou seja, ou no serviço, naquilo que a empresa oferece. Então, aquilo que a empresa oferece está gerando benefício para a vida? Não sei. Isso que precisa ser visto em primeiro lugar. Depois, esse produto, esse serviço, como é que estão os clientes em relação a ele? Como estão os funcionários da própria empresa? E aí vem o lucro e os investidores. Estão sendo atendidos, a empresa tem lucro, os lucros estão sendo distribuídos. No caso, o que a gente está observando é, pelo que você está falando, você não colocou a empresa, mas me parece que é um problema com os funcionários, porque é com as famílias dos funcionários, não é isso? Assim, eu realmente não gostaria de dizer, porque, enfim,
exatamente qual a empresa onde está, acho que não cabe isso. Mas, assim, eu acho que a reflexão me traz aqui alguns insights, né? Mas, assim, o problema é muito maior do que esse, a confusão. Eu imagino. E por isso eu digo. Estão em vários níveis. Por isso que eu te digo que para poder ter uma visão disso mais completa, a gente precisaria realizar uma constelação. Quem sabe aí no curso, numa oportunidade. Isso, e essa constelação, a gente vai ter o curso vivencial agora em março, né? Se não me engano, nos dias 19 e 20 de março. Você pode colocar essa questão para ser constelada nos dias 19 e 20. Ele sempre acontece presencialmente em Brasília e também em live streaming, você pode colocar a questão. E, principalmente, como você se coloca em relação a tudo isso. Nessa semana também, na quarta-feira, nós temos uma aula sobre os fundamentos da constelação empresarial, que é uma aula que ela não é aberta, mas ela pode ser cursada avulsa, e também é um momento bom para integrar o conhecimento desse livro que a gente está lendo aqui com os dos livros anteriores de uma maneira mais sintética, né? Numa aula só, eu vou estar falando sobre tudo. É isto. Obrigada, Isabela. E vocês podem ver que é um tema muito mais complexo, mas nem por isso não é redutível ou observável a partir daquilo que nós já temos conhecimento com a constelação familiar. Aqui é porque as ordens são muito mais complexas e elas envolvem muita coisa. Então, envolve desde da onde veio o dinheiro, né, o que a empresa faz, como está se relacionando com o meio ambiente, como está se relacionando com os funcionários. É muito mais amplo. A cozinha que está uma zona hoje, gente, porque hoje é aniversário de Lelé. Mais alguma pergunta ou algum comentário? Obrigada, Alessandra. A Alessandra está dizendo que muito bom, foi uma aula que acrescentou muito. E é isso aí. A gente tem esse chamado para atuar em todas as organizações. Aonde eu trabalho, a menos que eu trabalhe, mesmo que eu trabalhe por conta própria, que eu seja autônoma, eu estou lidando com produto, eu estou lidando com serviço, eu estou lidando com cliente, eu estou lidando com outro tipo de ordem que vai além da ordem da família, mas que se relaciona com a família. Então, a gente precisa refletir muito sobre o que acontece dentro das organizações. Ana, pode falar. Bem rapidinho, que me chama a atenção, né? Essa postura humilde mesmo do Hellinger, dele falar que a abordagem dele vai ser focada nos relacionamentos. E me chama a atenção também o caso que veio, da ordem da ajuda, né? Para mim se complementa esses dois pontos de vista. Então, esse posicionamento do Hellinger também é um ensinamento sobre a ordem da ajuda. Até Sim. onde eu posso ir como consteladora? Até onde eu posso segurar sua mão? Até aqui. Exato. E isso chama está muita atenção mesmo, esse trecho, né? E tem diretamente a ver com o que a Lisandra trouxe, né? Até que ponto uma empresa que é contratada para ajudar, ela realmente pode ou consegue ajudar? Ou que tipo de ajuda é essa, né? Que pode ser oferecida? Às vezes a gente quer ficar nesse lugar de salvador, né? De resolvedor de tudo. E realmente ter essa humildade de Porque reconhecer o nosso limite, né? E muitas vezes você imagina, igual numa briga entre um marido e uma mulher, né? O marido diz assim, não, eu te traí, mas agora eu estou te dando uma viagem para a China.
até que como é que você vai comparar traição com viagem para a China? É difícil, né? Então, assim, implica também, no caso, não só a empresa maior está entendendo que existe algo por parte de quem não quer receber, e também existe um outro trabalho que é com as pessoas de poder receber aquilo que é possível, aquilo que está à disposição, que talvez seja muito mais difícil. Uhum. Então, como facilitar esse processo é que é a questão. Que é como se fosse uma assessoria empresarial, mas que ela traz uma ordem ou algumas ordens, algum respeito a algumas ordens que promovem uma cura, por assim dizer, que promovem algo que vai além das relações trabalhistas, que vai em ser mais vida para todos. E aí, Lisandra, tudo bem? Obrigada, professora. Eu que Sim. agradeço, Ana. Acho que a reflexão é complexa, assim, envolve até saber buscar entrar em outros âmbitos, né? Mas já, assim, de compartilhar, já amplia um pouco aí a Isso. possibilidade. Exatamente. E quem tiver alguma empresa, algum projeto, algum empreendimento, são todos bem-vindos a colocar suas questões, então, para esse seminário que vai ser conduzido pelo professor Guido Padovani. E eu, talvez, vamos ver. Então, tá bom, pessoal. Desejo aí a vocês tudo de bom, uma ótima semana. Muito obrigada, Mauro. Tem uma voz muito Gratidão, professora. bonita. Geraldo. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, Mauro, pela leitura. Obrigado mais uma vez, professora Isabela, pelas magníficas Até explanações. semana que E a vem. todos que colaboraram. Boa noite. Boa noite.